Se hoje as pessoas querem aprender a dançar forró, em grande parte nós devemos a Luiz Gonzaga, porque nossos avós e pais cresceram ouvindo e dançando esse artista brasileiro que influenciou e continuará influenciando geração após geração e atraindo alunos para as nossas aulas. Você que é ou quer ser professor ou professora de forró tem o dever de conhecer a história de Luiz Gonzaga, esse artista brasileiro que deixou um legado de valor inestimável. Mesmo não sendo professor de dança, ele foi o maior incentivador da dança, da alegria e da socialização nos forrós através das letras de suas músicas. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró conteúdos de alto valor e muitos conhecimentos para a sua transformação como professor ou professora de forró. Vamos juntos? Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema da aula de hoje é Quem foi Luiz Gonzaga? A história do Rei do Baião. Os primeiros anos da vida de Luiz Gonzaga até a sua chegada no Rio de Janeiro. Ele nasceu numa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1912, numa casa simples de barro batido na Fazenda Caiçara, no povoado do Araripe. Distante 12 quilômetros da área urbana do município de Exu, extremo noroeste do estado de Pernambuco e a 610 quilômetros da capital Recife. Aquele que viria a conquistar o Brasil e a se tornar o Rei do Baião foi o 8º filho de Januário José dos Santos do Nascimento e o 2º filho de Ana Batista de Jesus Gonzaga do Nascimento, conhecida na região como Santana. Seu nome, Luiz, foi escolhido porque 13 de dezembro é o dia da festa de Santa Luzia, a Santa de Luz, segundo a tradição da Igreja Católica. Gonzaga foi sugerido pelo padre José Fernandes de Medeiros, que o batizou. E nascimento, por ser dezembro, mês em que o cristianismo celebra o nascimento de Jesus Cristo. A pequena cidade de Exu fica no sopé da Serra do Araripe, que mais tarde viria a servir de inspiração para uma de suas composições, No Meu Pé de Serra. Seu pai trabalhava na roça em um latifúndio, era um conhecido tocador de acordeon na região e também um mestre que consertava o instrumento. Ainda muito jovem, já se apresentava, inicialmente acompanhando seus pais em bailes, forrós e feiras da região. Exímio sanfoneiro de 8 baixos, Januário era muito requisitado para tocar nos forrós, festas dançantes que começavam ao anoitecer e se prolongavam até a madrugada. Também mantinha na casa uma pequena oficina para consertar instrumentos dos tocadores da região. Para a contrariedade de Santana, Luiz Gonzaga passou a acompanhar o pai. Já na primeira vez agradou tanto que logo depois, um dos responsáveis pela festa bateu na porta da casa da família e pediu à matriarca: Dona Santana, deixa eu levar Luiz em casa para tocar uma coisinha? Não, não vai não. Luiz lá é gente? Luiz lá é tocador? Ô, Dona Santana, Luiz está tocando até bonzinho. A senhora empresta Luiz porque o tocador não chegou até agora. Quando o tocador chegar, eu prometo que a gente traz ele de volta. Liberado pela mãe, Luiz tocou e agradou, mas ficou tão cansado que dormiu em cima do fole. Foi enfiado numa rede e levado de volta para casa. No dia seguinte, os responsáveis pelo convite passaram na casa para devolver uma peça de roupa que ele havia esquecido na festa. As calças do jovem sanfoneiro que tirara para ficar mais à vontade na rede. De 1920 a 1930, Luiz Gonzaga acompanhou o pai nos forrós e foi ganhando experiência. Observava com atenção a reação dos convidados enquanto ele tocava. Para não cansar demais o menino, Januário o mandava dormir logo no início da festa. Depois o acordava para tocar enquanto descansava. Tocar nos forrós representava raro alento para o menino pobre que não frequentou a escola e só aprendeu a ler graças à ajuda das filhas do primeiro patrão, Sr. Aires, para quem fazia pequenos serviços como acompanhá-lo em viagens ao interior. Aires num cavalo e Gonzaga num burrinho. Foi Aires quem o ajudou a comprar a primeira sanfona. Aos 18 anos, Luiz Gonzaga apaixonou-se por uma moça da região, mas foi rejeitado pelo pai, que, revoltado, ameaçou-o de morte.
pois não o queria como genro, pois o considerava sem instrução e imaturo para assumir um compromisso com a filha. Quando seus pais descobriram que ele havia se envolvido com a moça sem a permissão da família dela e ainda havia tentado enfrentar o pai em uma briga, lhe deram uma surra. Revoltado por não poder se casar e desmoralizado com a surra que levou, Luiz Gonzaga fugiu de casa e ingressou no exército. Gonzaga ingressou na vida militar em 1930 em Fortaleza. Foi incluído no contingente formado para desarmar todos os fazendeiros do Cariri acusados de transformar as suas propriedades em abrigo para cangaceiros. Pernambuco, como foi apelidado pelos oficiais, passou também pelo Piauí e ficou mais algum tempo no Nordeste, até que pediu aos superiores: "Eu quero ir para o Sul". Foi parar em Belo Horizonte com a missão de ajudar a reorganizar o regimento de infantaria da capital mineira, então esfacelado por ter sido legalista na Revolução. Integrou também batalhões em Juiz de Fora e São João del Rei. Nas missões de apaziguamento foi parar até em Mato Grosso, sempre acompanhado da requisição. Chama o Pernambuco que ele gosta dessas coisas. Em meio a tantas tensões de conflito, passou sem dar nem receber um só tiro. Depois voltou para Juiz de Fora, onde conheceu o soldado Domingos Ambrósio, que lhe passou alguns ensinos sobre o instrumento. Em seguida, serviu em Ouro Fino, próximo à divisa com São Paulo, onde conheceu outros músicos e participou de serenatas. Até tentou desenvolver a carreira na banda do regimento, mas se frustrou quando o examinador da banda pediu: "Dá um mi bemol". Oxe, e eu lá sei o que é mi bemol? A jornada musical de Gonzaga para alcançar o futuro começou quando tentou transportar para o acordeon um tema que aprendera ainda menino na sanfona de 8 baixos. Para tocar o vira e mexe, porém, era preciso comprar uma sanfona. Assim, em 1939, combinou a compra com o vendedor, deu a entrada e acertou o valor das prestações mensais. Quando foi buscar a sanfona em São Paulo, a maior decepção. O endereço dado simplesmente não existia. O golpe só não o deixou mais desolado porque a sorte o ajudou. Estava hospedado no Hotel das Bandeiras, próximo à Estação da Luz, pertencente a uma família de italianos que tocava vários instrumentos. Ao ver o desalento do rapaz, o dono do hotel pediu ao filho que vendesse sua sanfona ao visitante pelo dinheiro que este tivesse no bolso. Pronto, Luiz Gonzaga voltou para Minas Gerais com a sanfona. Quando chegou, esperava por ele no quartel uma voz de prisão, mas Gonzaga se mandou. Só teve tempo de pegar a sanfona e fazer um show de despedida para os soldados. Decidiu então voltar a Pernambuco. Queria conhecer o Recife, pois a saída do estado tinha sido pelo Ceará. O difícil início no Rio de Janeiro. Luiz teria que aguardar no Rio de Janeiro o navio que o levaria à capital pernambucana. Enquanto esperava, continuava aprimorando o domínio do instrumento. Foi então que um colega ouviu com a sanfona e perguntou: "Escuta, gente boa, tu sabes tocar?" "Eu puxo umas coisinhas." "Por que tu não sais com ela?" "Eu tenho medo, não conheço o Rio de Janeiro." "Eu vou com você, levo num lugar que você vai ganhar dinheiro, mas quero uma comissão." "Eu aceito." O colega o levou no Mangue, zona portuária da cidade, nas ruas mais movimentadas graças ao incessante desfile de marinheiros estrangeiros e moças brasileiras. Os policiais não deixavam ninguém ficar parado. "Vamos andar, vamos andar." Quem entrava no Café Duas Pátrias se encantava com a sanfona de Luiz Gonzaga e logo sua fama se espalhou. No repertório, chorinhos, boleros, foxtrots e outras músicas gringas. Como pagamento, recebia notas e moedas de países estrangeiros que ele nem sonhava existir. "Não é que o negócio vai bonzinho? Vou ficar por aqui. Não quero mais voltar para o Recife." Luiz é desafiado a tocar as coisas de suas origens. Nesse local, certa vez, um grupo de universitários cearenses o desafiou a parar de tocar músicas gringas que só agradavam aos marinheiros e tocar coisas de suas origens. Envergonhado, Luiz percebeu: esquecera quase tudo que tinha aprendido com o pai e tentou disfarçar. "Sanfona de 8 baixos não é instrumento de gente." Mas os universitários foram duros. "Se não aprender de novo até a gente voltar aqui, não vamos mais colocar dinheiro no seu pires." Gonzaga ficou furioso, mas decidiu aceitar o desafio e foi se acostumando a tocar as músicas da infância de novo até o dia em que os universitários voltaram novamente no Mangue. O sanfoneiro não perdeu tempo
e, como definiria posteriormente, sapecou o pé de serra para cima deles. Olha aí, seu cabra, e você ainda diz que não sabe tocar música sertaneja? Seu caminho é esse. Pare de agradar gringo tentando tocar mal a música dele e faça ele dançar a nossa música. Finalmente, o iniciante Luiz Gonzaga teve nota máxima no Calouros em Desfile. Com estímulo, Luiz Gonzaga ganhou coragem para enfrentar pela terceira vez o Calouros em Desfile, programa de Ari Barroso na Rádio Cruzeiro do Sul. Nas duas primeiras vezes, só decepção. Primeiro tocou uma valsa e tirou nota 3. 2 meses depois, arriscou um foxtrot e tirou 2,5. Voltou ao Calouros em Desfile e foi recebido com desdém pelo apresentador, que apontou para a sanfona de Gonzaga e disse: "Isso é instrumento de tango. Não venha me dizer que no Nordeste se faz música com isso." Gonzaga ignorou a provocação, mas Barroso continuou. Outra vez por aqui, primeiro tirou nota 3, depois tirou 2,5. Hoje deve tirar nota 1. O que é que você vai tocar? Hoje vou tocar um negocinho diferente do Norte. E o que é que vai tocar? É vira e mexe. Então vira e arremexe. Luiz Gonzaga virou, mexeu, arremexeu, mandou brasa no solo de sanfona que compôs em 1939. Uma das poucas músicas que havia caído nas graças tanto dos marinheiros quanto dos universitários cearenses do mangue. O tema rápido e contagiante ganhou nota máxima. Ele ganhou um contrato para se apresentar no programa semanal de Almirante, na Rádio Tupi, e logo depois foi trabalhar com Zé do Norte no programa A Hora Sertaneja. Na sequência, em março de 1941, gravou pela RCA 4 músicas instrumentais em 2 LPs e passou a considerar aquela gravação o início de sua carreira profissional. Na primeira reportagem que fizeram sobre ele na revista Vitrine, veio a aclamação: "O virtuoso do acordeon. O diretor proibiu o rei de cantar." Agora, escutar a própria voz em um disco foi bem mais difícil. Vittorio Latari, diretor da Victor, selo da RCA, não queria que Luiz Gonzaga cantasse, porque após vê-lo nos inferninhos do mangue, achava que ele cantava mal. As restrições ao cantor Gonzaga não pararam por aí. Contratado da Rádio Tamoio, Luiz tinha aproveitado um dos seus números para cantar. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, deparou-se com uma ordem colada na parede, assinada pelo diretor Fernando Lobo. Ao sanfoneiro Luiz Gonzaga é proibido cantar. Luiz saiu bufando de raiva, mas logo encontrou Átila Nunes, que lhe falou: "Luiz, você vai cantar no meu programa." "Não vou não. Só posso tocar. O diretor proibiu." "Mas no meu programa você pode. O Fernando manda na rádio, mas no meu programa mando eu." Gonzaga cantou, solou e até dançou chachado com o apresentador. Os ouvintes gostaram e, cheio de moral, foi ao diretor da RCA Victor e avisou: "Estou cantando no programa de Átila Nunes. Já tem até 2 cartas lá." "É? Então traz essas cartas aqui." Ao recolher os envelopes, Gonzaga percebeu que havia pelo menos 10 ouvintes pedindo para o sanfoneiro cantar, cortando o pano, e 17.700. Mostrou-as ao diretor da gravadora, mas esse insistiu: "Não me venha falar em cantar por aqui. A fábrica está muito satisfeita com você como solista." Gonzaga contestou: "Então você vai me dar uma permissão por escrito para eu gravar na Odeon." "Você não pode gravar na Odeon, você é nosso. Eu sou sanfoneiro de vocês. Como cantor posso gravar com outro nome." Victor cedeu. "Tá, você grava aqui, mas não vai gravar o disco inteiro cantando, só uma face." Gonzaga gravou então Dança Mariquinha. "Dança, dança Mariquinha, para o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Ouça, meu bem, a sanfona tocar. Que tire bom, toca no baixo desse acordeon. Que tire bom, que mazurquinha, que compasso bom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a contradança, o povo admirado ainda pede bis." A letra revela bem o momento inicial da carreira de Gonzaga, com fortes influências dos ritmos e danças estrangeiras. No fim do mês, ao verificar os direitos autorais, percebeu que em vez de 300 mil réis, valor que já recebia como solista, tinha 320 e ficou muito feliz. O povo apreciou. "Melhorei uma coisinha. Acho que agora vou." Faltava o figurino.
Ele continuava a fazer sucesso na rádio como solista. A carreira como cantor se iniciava. Além de Cortando o Pano, teve grande êxito com A Moda da Mula Preta. Já podia comemorar. Luiz Gonzaga tinha músicas conhecidas, gravadora no Rio de Janeiro, presença assídua na rádio, a atenção da imprensa e até apelido, que era Lua, criado por Dino Sete Cordas, divulgado por Paulo Gracindo na Rádio Nacional. Porém faltava a vestimenta adequada ao repertório. Luiz queria símbolos que remetessem imediatamente ao Nordeste. E ao ver o sanfoneiro catarinense Pedro Raimundo, que cantava de bombacha no auditório da Rádio Nacional, teve uma ideia. Esse cabra canta, declama, improvisa, faz tudo entrosado com a sanfona. É um espetáculo. Ele canta o sul, eu vou cantar o norte. Ele é gaúcho, vou ser cangaceiro. Então pediu para a mãe que enviasse um chapéu de couro pelo primeiro portador que aparecesse em Pernambuco. Ela obedeceu e Luiz Gonzaga ficou pronto para se mostrar ao Brasil. Chapéu de couro na cabeça, lenço colorido no pescoço, gibão encourado no corpo e sandálias rústicas nos pés. A escolha provocou reações imediatas, algumas delas não exatamente as que o sanfoneiro esperava. Na Rádio Nacional, por exemplo, ouviam-se coisas do tipo: como você, um mulato formidável, um artista fabuloso, faz um negócio desse e homenageia homens que foram ladrões e saqueadores. O ator e locutor paulista Floriano Faisal, que apresentava o programa Coisas do Arco da Velha na Rádio Nacional, também reagiu com indignação ao ver o traje de Gonzaga. Que é isso? Tá querendo incentivar o cangaço aqui? Imperturbável, Luiz explicou a transformação. Não é isso, é outra coisa. Agora eu sou um cangaceiro musical. Como Gonzaga conheceu Humberto Teixeira? O baião foi o ritmo que ele, ao lado de Humberto Teixeira, apresentou ao Brasil de forma tão envolvente quanto didática. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Notem que o baião já nasceu como um casamento perfeito entre ritmo e dança. Cearense de Iguatu, radicado no Rio de Janeiro desde os 15 anos, o advogado Humberto Teixeira fez Gonzaga perder a vergonha de mostrar as coisas que havia trazido do mato e parar de pensar que ninguém na cidade iria se interessar por aquelas musiquinhas. Na verdade, era a terceira tentativa do sanfoneiro de arrumar um letrista constante para as melodias que carregava na memória. Começara em 1941 com Miguel Lima, com quem escrevera, entre outras, Penerô Xerém, Cortando o Pano, Chamego e 17700. Mas não era exatamente o que tinha em mente. Sentia falta nas letras das farinhadas, das vaquejadas, das feiras do Nordeste. 4 anos depois, porém, foi diferente. Chegou a Humberto Teixeira através do cearense Lauro Maia, convidado a ser parceiro de Luiz Gonzaga através do seguinte desafio: eu quero cantar as coisas da minha terra e preciso de alguém que me ajude a decantar as coisas da minha gente. Maia respondeu: Gonzaga, gosto muito da sua voz, mas não sou letrista para os motivos que você tem, mas tenho um cunhado que vai resolver o seu problema. Colocou Gonzaga em contato com Humberto Teixeira, que tinha alguma experiência como letrista de sambas e outros ritmos. No meu pé de serra. No primeiro encontro, o sanfoneiro pediu: eu tenho um tema aqui para você botar uma letrinha. No meu pé de serra. Na mesma hora, Humberto Teixeira colocou um pedaço de papel em cima do joelho e escreveu uma letra. Luiz Gonzaga leu e gostou. Humberto advertiu: mas essa não é a letra definitiva. Peraí, nessa você não vai bulir mais não, a letra é essa. Não, depois eu lhe dou a letra definitiva. Assim fez, para a contrariedade de Gonzaga, que queria de todo jeito a letra original. Na música, gravada em novembro de 1946 e lançada em março de 1947, Teixeira já desenvolve uma temática que se tornaria recorrente: a dor da ausência. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Temperada pelas lembranças de um tempo difícil. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo o que eu queria. E momentos de pura alegria, sanfona não faltava e tome shot a noite inteira. Até o refrão marcado por palmas. O shot é bom,
de se dançar. A gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, um outro cá. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fungando, reclamando sem parar. Eu acredito que esta música emblemática, que também foi concebida para estimular a dança, apresentou ao Brasil o termo pé de serra, que muitas pessoas usam aleatoriamente para sugerir que são adeptos, entre aspas, de um forró autêntico, de raiz, tradicional, etc. Como destacaria em 1971 no Jornal do Brasil o compositor e produtor carioca Sidney Miller, no artigo Um Baião que Vence os Anos, a parceria entre Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira se iniciou com um mercado saturado de música estrangeira, especialmente o bolero, que eclipsava inclusive o samba. O público andava carente de novidades, quer no que se refere ao ritmo, quer com relação a uma temática nacional e ainda no tocante à interpretação, pois a sofisticação a qual se entregavam os cantores da época não tinha condições de competir com a singeleza proposta por Luiz Gonzaga. Como compositor, Gonzaga está para o sertão, assim como Noel Rosa está para o centro urbano e Dorival Caymmi está para o litoral. Descobriu e afirmou perante o público, da mesma forma como fizeram os outros dois, uma linguagem própria para uma realidade específica. De onde vem o baião? O crítico e pesquisador pernambucano José Teles lembra que o baião, como ritmo e dança, já existia desde o século XIX. E chama atenção para dois aspectos importantes na gravação de Baião pelos Quatro Ases e um Coringa em 1946, com Gonzaga na sanfona. Baião é o aproveitamento da espartana linha melódica do cantador de viola em compasso mais ritmado, com traços do coco e do maracatu. Grosso modo, o baião foi a nossa primeira música de laboratório, ou seja, concebido com o objetivo de ser consumido como produto. A letra "Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião" explicita a intenção de inventar uma moda musical. Assim como Teles, Gonzaga e Teixeira também sabiam que as músicas do Norte em si não representavam uma novidade, pois já eram cantadas por violeiros e bandinhas no interior do Nordeste. Daí a escolha deliberada por estilo capaz de se espalhar pelos grandes centros urbanos, como explicaria Teixeira à Folha de São Paulo. O baião já era conhecido há séculos no Nordeste e ninguém do Sul descobria. Daí, eu e o Luiz decidimos divulgá-lo no Rio. Não fomos nós que o criamos, apenas lhe demos uma roupagem. Mostramos um ritmo secular aos brasileiros das grandes cidades. Nós urbanizamos o baião. Gonzaga tinha opinião um pouco diferente sobre a origem do ritmo, como explicaria a Maxim Luiz, do Jornal do Brasil, em 1971. O baião, como conhecemos hoje, não existia. Posso dizer que fui seu criador. Lá no Norte, os sambas, que quer dizer a mesma coisa que forró, são acompanhados pelo fole, a sanfona. O baião, que é um negócio bem mais recente, tem o mesmo tempo da minha carreira. Baseado na batida do cantador de forró, marquei o ritmo do baião. Divergências de opinião à parte, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira se mostravam afinadíssimos na criação. Por 5 anos reinaram no filão, que ambos tinham aberto com No Meu Pé de Serra. Vieram na sequência em 1946 Baião e depois Que Nem Giló, Assum Preto, Baião de Dois e Mangaratiba. Quase sempre Gonzaga levava um tema e Teixeira escrevia a letra. Aí o sanfoneiro avisava: "Vou sanfonizar". Depois da sanfonização, mais uma música estava pronta. Reuniam-se no escritório de Teixeira, no centro do Rio, e faziam 2, às vezes 3 canções por dia. E um sucesso atrás do outro. Na RCA Victor acumulavam-se os pedidos de prensagem das músicas de Gonzaga, a ponto de um curioso, ao ver a lista, perguntar: como é que pode a fábrica fazer discos para um homem só? Entusiasmado com a eficácia da parceria, o sanfoneiro chegou a insistir com Teixeira: tira esse colete, fecha esse escritório, deixa essa história de advogado para lá, vamos à luta. Respeita Januário, um dos maiores sucessos da dupla, foi escrita depois que Gonzaga contou ao parceiro um episódio que ocorreu no dia em que voltou a Exu 16 anos depois. Estava tocando em um salão quando, após a primeira música, escutou o grito de um anônimo
que se mostrou contrariado com o que considerava um desrespeito do menino que fora para o sul ao pai, considerado o maior tocador de sanfona de 8 baixos da região. Luís, respeita Januário. O maior êxito do rei. Asa Branca, o seu maior êxito, iniciava com a confluência de 2 fraseados nascidos do acordeão de Gonzaga. O instrumental antecedia o relato dramático do nordestino que, após perder o cavalo, morreu de sede meu alazão, e ver o pássaro mais resistente dar adeus ao sertão, tinha de se despedir da amada. Adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Mas deixava a promessa que associava a cor dos olhos da amada à da vegetação, ambas tingidas de esperança. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. No dia da gravação, o violonista Canhoto brincou. Mas Luís, depois de No Meu Pé de Serra, Juazeiro e outros baiões que você fez com Humberto, você me vem com essa música de cego pedindo esmola? A cantiga de cego, definida por Gonzaga como um protestozinho cristão, impulsionou a carreira dele e de Teixeira. Ambos, porém, diziam ter plena consciência que não tinham começado a composição do zero, mas a partir das lembranças da infância de Gonzaga. Teixeira geralmente perguntava: "Isso é seu mesmo, Gonzaga?" A resposta vinha acompanhada de uma risada marota. Acho que é." Entre a dúvida e a certeza, Humberto Teixeira enfatizava em entrevistas que ele e Gonzaga não inventaram músicas como Asa Branca, mas as resgataram de algum lugar das memórias sertanejas de Gonzaga. Este, por sua vez, assim definia o método de lembrar e compor. Lá no sertão a gente não dava muita importância para a composição. Eu era um inventor danado. Quando quis me lembrar das coisas que eu tocava quando era menino, tive alguma dificuldade. Lembrei da Asa Branca, do Pé de Serra, do Juazeiro. Só tive conhecimento que isso tinha dono e quando a gente fazia era nosso mesmo, foi aqui no Rio de Janeiro. Aí eu sabia que determinada melodia nascia com a gente. Nós éramos autores e tínhamos direito sobre elas. Imenso sucesso, Asa Branca logo virou peça obrigatória nas apresentações de Gonzaga. Muito tempo depois, em 1971, seu intérprete deu a Maxim Luiz no Jornal do Brasil a seguinte explicação para tamanho sucesso. Asa Branca é uma música muito simples, são apenas 5 notas. Isso deixa para os maestros e homens de cultura um espaço fabuloso para jogarem o que quiserem dentro dela. Asa Branca tem a cadência do povo andando, marchando, e minhas toadas também são cadência de retirante. É como se obrigassem o povo a andar. Sem aviso, a letra de Asa Branca serviria para consolidar no Brasil a impressão de um Nordeste unidimensional. No livro Ensaio Nordeste, publicado em 1937, Gilberto Freire faz questão de ressaltar as profundas diferenças entre o Nordeste da fartura da cana-de-açúcar e o Nordeste das secas intermináveis. O autor de Casa Grande e Senzala observa em tom crítico: a palavra Nordeste é hoje uma palavra desfigurada pela expressão obras do Nordeste, que quer dizer obras contra as secas, e quase só sugere os sertões de areia seca rangendo debaixo dos pés, os sertões de paisagens duras doendo nos olhos, os mandacarus, os bois, os cavalos angulosos, as sombras leves como almas do outro mundo com medo do sol. E era primordialmente os sertões das paisagens duras, capazes de ferir as retinas, que estava sendo apresentado ao Brasil através das canções de Luiz Gonzaga. As gravações de sucessivos compactos e as apresentações nos auditórios das maiores estações de rádios da capital federal levaram o pernambucano a se tornar conhecido no Brasil e idolatrado em sua região. Situação bem diferente de quando, munido de uma sanfona branca Hohner, tocava musiquinhas para gringos em Inferninhos do Mangue, no Rio de Janeiro. As inspirações de Luiz Gonzaga. Além de todas as lições recebidas nos primeiros anos tocando com o pai, dos tempos de Minas Gerais a maior aprendizagem não veio da prática, mas da audição. Encantou-se com o som do acordeão de Antenógenes Silva, autor e intérprete de valsas e machiches como Saudades de Iguape e Uma Grande Dor Não Se Esquece,
"Ah, que coisa linda!", dizia Gonzaga. Depois travou contato com as histórias e ensinamentos de Zé do Norte, pseudônimo do paraibano Alfredo Ricardo do Nascimento. Nascido em Cajazeiras e crescido em Fortaleza, autodenominado filho da fronteira do Ceará com a Paraíba, ele cantava e declamava temas de sua região de origem em programas de rádio como A Hora Sertaneja, Sanfona, Nordeste, Forró. O coração de Luiz Gonzaga foi se abrindo. Se antes dizia que assassinava tangos argentinos, valsas vienenses, boleros e outros importados, agora Gonzaga se mostrava suscetível ao que estava próximo, bem ao seu redor. A percepção foi ainda mais aguçada depois que descobriu o cantor alagoano Augusto Calheiros. Calheiros era dono de uma voz tão melodiosa quanto potente e fez sucesso no Rio de Janeiro no final dos anos 1920, cantando músicas divertidas e temas sobre sua origem, a exemplo de Belezas do Sertão. Tem muita gente cantando Belezas do Meu Sertão, mas por certo tem faltado o amor, a alma e a expressão. Gonzaga encantou-se com Calheiros e por algum tempo chegou a imitá-lo, mas sem perceber estava prestes a desmentir os versos de Belezas do Sertão. Pois só canta com verdade as belezas do sertão, filhos que choram de saudade nas cordas do violão. O futuro do artista não viria pelas cordas do violão, como queria Augusto Calheiros, mas pelas teclas do acordeon, segundo os preceitos de Antenógenes Silva. A exemplo de Zé do Norte, teria que falar das coisas da sua terra. Ao identificar o que mais gostava nos três, Luiz Gonzaga percebeu: meu caminho é esse. Vida pessoal e familiar do Rei do Baião. Em 1945, conheceu em uma casa de show na área central do Rio uma cantora de coro e samba, chamada Odaléia Guedes dos Santos, conhecida por Leia. Ao conhecer Luiz, a moça estaria supostamente grávida de um menino. Foram morar em uma casa alugada e Luiz Gonzaga assumiu a paternidade da criança, dando-lhe o seu nome, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, que viria a seguir a carreira do artista, tornando-se o cantor Gonzaguinha. No início, a convivência do casal era boa, mas logo vieram as brigas e com menos de 2 anos de convivência, Odaléia saiu de casa com o filho. Luiz foi buscá-la na pensão onde ela voltou a viver porque não aceitava que ela saísse de casa, mas depois deixou-a lá com o filho. Ela voltou a trabalhar como cantora e dançarina e criou o filho sozinha, mas Luiz sempre visitava o menino e ajudava financeiramente. 16 anos depois de ter fugido de casa para entrar no exército, em 1946, Luiz Gonzaga voltou a Exu, sua terra natal, e reencontrou a família. O reencontro com seu pai é narrado na composição Respeita Januário, em parceria com Humberto Teixeira. Ao voltar ao Rio em 1946, conheceu a professora pernambucana Helena Cavalcante em um show que fez e começaram a namorar. Antes do namoro, ele a convidou para ser sua secretária, pois precisava de alguém de confiança para cuidar de sua agenda de shows e de seu patrimônio financeiro. Em 1947 eles noivaram, em 1948 se casaram e permaneceram juntos até o final da vida de Luiz Gonzaga. Não tiveram filhos, pois Helena não conseguia engravidar, e o casal adotou uma menina recém-nascida, a quem batizaram de Rosa Cavalcante Gonzaga do Nascimento. Ainda em 1947, a sua primeira companheira, Leia, morreu de tuberculose, deixando o menino Gonzaguinha com 2 anos e meio. Luiz queria levar o menino para morar com ele e pediu para Helena criá-lo como se fosse filho dela, mas ela não aceitou. O casal na época ainda não tinha adotado Rosa, e Helena não queria um menino, mas sim uma menina, e não queria nenhuma ligação com o passado do marido, chegando a pedi-lo para escolher entre ela e a criança. Luiz decidiu manter o casamento e entregou Gonzaguinha para ser criado por seus compadres, os padrinhos de batismo da criança, Dina e Xavier. O casal, apesar de muito pobre, criou o menino com seus outros filhos no Morro do São Carlos. Luiz Gonzaga sempre visitava o menino e o sustentava financeiramente. Xavier o considerava como um filho e o ensinava a tocar viola. O menino também os considerava como seus pais. Os anos se passaram e Gonzaguinha se sentia rejeitado por Gonzaga. Luiz passou a visitar o menino cada vez menos, pois sempre que se encontravam, discutiam. Dina e Xavier procuravam aproximar os dois,
mas Helena revelou que Luiz Gonzaga era estéril e não seria o pai do rapaz. Isso acarretava brigas entre ele e Helena, que usava a filha Rosa para dizer que se o pai continuasse a visitar o menino, também não veria mais a filha. Luiz Gonzaga ficava furioso com os ataques de ciúmes de Helena e sempre desmentia para todos a história da paternidade de Luizinho. Ele de fato amava a Gonzaguinha e não queria que ninguém soubesse que o menino só era seu filho no registro civil. O menino se tornou rebelde e não aceitava o pedido do pai para ir morar com ele, ainda que este se separasse da esposa. Tudo piorou quando os boatos sobre a paternidade chegaram até ele. Gonzaga acabou confessando não ser o seu pai verdadeiro e Gonzaguinha se revoltou e pararam de se falar. Apesar da infância pobre e da relação tumultuada com o pai adotivo, Gonzaguinha cresceu feliz ao lado dos irmãos adotivos e dos pais de acolhimento. Nesta época, o menino contraiu tuberculose e aos 14 anos quase morreu. O tempo passou e aos 16, Luiz Gonzaga o levou à força para morar com ele na Ilha do Governador. Havia muitas brigas entre ele e Helena, e Gonzaga acabou levando o menino para o internato. Entre idas e vindas, Gonzaguinha só saiu do internato aos 18 anos de idade. Depois de vencer o vício do álcool, Gonzaguinha conseguiu concluir a universidade e se tornou artista, seguindo os passos de seu pai. Com o tempo, os dois passaram a se entender e ficar mais unidos, chegando a viajar em turnê pelo Brasil e a compor juntos. Últimos dias de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga faleceu em 2 de agosto de 1989, vítima de parada cardiorrespiratória no Hospital Santa Joana, na capital pernambucana. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em Recife, e depois foi sepultado em sua cidade natal. Em 2012, Luiz Gonzaga foi tema da Unidos da Tijuca no Carnaval do Rio de Janeiro com o tema "O dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar Luiz, o rei do sertão", fazendo com que a escola ganhasse o carnaval daquele ano. Ana Crepe, da Revista da Cultura, escreveu: "O rei do Baião também pode ser considerado o primeiro rei do pop do Brasil." Pop aqui é empregado em seu sentido original de popular. De 1946 a 1955, foi o artista que mais vendeu discos no Brasil. Foram mais de 200 gravados e mais de 80 milhões de cópias vendidas. Compara o Luiz Gonzaga a Michael Jackson. Ele desenhava as próprias roupas e inventava os passos que fazia no palco com os músicos. Ilustra o cineasta Breno Silveira, diretor de Gonzaga, de pai para filho. Foi o primeiro cantor e músico a fazer uma turnê pelo Brasil. Antes dele, os artistas não saíam do eixo Rio-São Paulo. Gonzagão gostava mesmo era do showbiz, viajar, fazer shows e tocar para plateias do interior. Em 2012, o filme de Breno Silveira, Gonzaga de pai para filho, narrando a relação conturbada entre Gonzaga e Gonzaguinha, em 3 semanas alcançou a marca de mais de 1 milhão de espectadores. Em 13 de dezembro de 2012, o Correio Brasileiro, seguindo uma tradição filatélica, emitiu um selo postal em homenagem ao centenário do nascimento de Luiz Gonzaga. E por que é importante você conhecer a história de Luiz Gonzaga? Simplesmente porque ele é o maior ícone do forró em todos os tempos. Praticamente todos que vieram depois, por ele foram inspirados ou influenciados direta ou indiretamente. Há quem diga: eu não gosto de forró, eu gosto de MPB. Talvez essas pessoas desconheçam que grandes ícones da música popular brasileira como Gilberto Gil, Marisa Monte, Maria Bethânia, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, entre outros, reverenciam Luiz Gonzaga. Por eles foram influenciados, gravaram inúmeros shots, baiões e outros gêneros desta festa que tem como seu maior anfitrião Luiz Gonzaga. E o que acontece se você continuar sem conhecer a história do Rei do Baião? Você permanecerá no escuro com relação ao artista que se tornou a essência do que se conhece hoje como a festa forró e inúmeros outros aspectos dessa rica cultura, pois ele foi seu maior criador, divulgador e mestre inspirador.
deixando uma legião de artistas que, inspirados por ele, continuam embalando os forrós que hoje dançamos. Você que é ou quer ser professor ou professora de forró, tem o dever de conhecer e contar aos seus alunos a história desse artista brasileiro que deixou um legado gigantesco de um valor inestimável. Mesmo não sendo professor de dança, ele foi o maior divulgador da dança, da alegria e da socialização nos forrós através das letras de suas músicas. Se hoje as pessoas se interessam por nossas aulas de forró, em grande parte é porque nossos avós e nossos pais cresceram ouvindo e dançando Luiz Gonzaga. E essas memórias afetivas continuarão passando de geração em geração e inspirando pessoas a buscarem nossas aulas de forró. Seu legado é tão forte que hoje, mais de 30 anos após a sua morte, continuam nascendo novos discípulos na música e na dança para reafirmar que se foi o homem Luiz Gonzaga, mas sua obra continua cada vez mais viva, inspirando novas gerações. E qual é a melhor hora para você começar? Agora mesmo. Dedique todos os dias pelo menos 15 minutos para estudar sobre o mestre dos mestres na cultura do forró. E lembre-se, o que diferencia os aventureiros dos professores é o conhecimento. A história do Rei do Baião é muito rica, repleta de fatos e causos. Este vídeo é apenas um breve relato que considero essencial para professores e aspirantes. Curiosidade: o Museu Cais do Sertão, no Recife, é dedicado ao semiárido nordestino e à obra de Luiz Gonzaga. Quem for por aquelas bandas, eu recomendo que passe lá para conhecer. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Todas as terças tem vídeo novo no Facebook, Instagram e YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct no Instagram, @professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, o forró une as pessoas e transforma!